Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 7 agora, As Dádivas do Reino, parte 1, O Último Passo. Respira, se conecta, abre seu coração, os ouvidos da alma, a sintonia fina para o que vamos ler agora. Primeiro parágrafo. O poder criativo de Deus e de suas criações é ilimitado, mas não estão em uma relação recíproca. Você que se comunica inteiramente com Deus, como Ele faz, você se comunica inteiramente com Deus como Ele faz contigo. Esse é um processo em andamento no qual compartilha, e porque compartilha, é inspirado para criar como Deus. Entretanto, na criação, não está em uma relação recíproca com Deus, uma vez que Ele te criou, mas você não criou Ele. Eu já te disse que somente nesse aspecto o seu poder criativo difere do poder de Deus. Mesmo nesse mundo há um paralelo. Os pais dão à luz às crianças, mas as crianças não dão à luz aos pais. Contudo, elas dão à luz às suas crianças e assim dão à luz como os seus pais. Olha que paralelo interessante. Realmente, quando eu me torno mãe ou você se torna pai, você dá à luz como seus pais deram à luz. Então, existe um paralelo de vivência idêntica, né? Mas em outro lugar. Segundo parágrafo. Se criasse a Deus e Ele te criasse, o reino não poderia aumentar através do seu próprio pensamento criativo. A criação seria, portanto, limitada e você não seria co-criador com Deus. Assim como o pensamento criativo de Deus procede dele para você, assim também o teu pensamento criativo tem que proceder de você para as suas criações. Somente desse modo é que todo poder criativo pode se estender para fora. As realizações de Deus não são tuas, mas as tuas são como as de Deus. Ele criou a filiação e você a aumenta. Tem o poder de adicionar ao reino, embora não tenha o poder de adicionar ao Criador do reino. Você reivindicou esse poder quando vem a ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Ao aceitar esse poder como teu, aprende a se lembrar quem você é. É bonita essa analogia também dos filhos, né? Que a gente sente que os filhos, eles acabam se expandindo além da gente, né? Fazendo mais, curando mais, aprendendo mais. Isso é a regra, né? Lógico que tem exceções. E muito, muito bonito que fala assim, que a gente não conhece esse poder enquanto a gente não é vigilante só a favor de Deus e do seu reino. A gente, na verdade, é vigilante a favor do ego a maior parte do tempo, né? Terceiro parágrafo. O lugar das tuas criações é em você, assim como o teu lugar é em Deus. Você é parte de Deus, como os teus filhos são parte dos seus filhos. Criar é amar. O amor se estende para fora simplesmente porque não pode ser contido. Criar é amar. O amor se estende para fora simplesmente porque não pode ser contido. Sendo sem limites, não para. Ele cria para sempre, mas não no tempo. As criações de Deus sempre existiram, porque Ele sempre existiu. As tuas criações sempre existiram, porque só pode criar como Deus cria. A eternidade é tua, porque Ele te criou eterno. Quarto parágrafo. O ego, por outro lado, sempre exige direitos recíprocos, porque é competitivo ao invés de ser amoroso. Ele está sempre disposto a barganhar, mas não pode compreender que ser como o outro significa que nenhuma barganha é possível. Para ganhar tem que dar, não barganhar. Barganhar é limitar a dádiva, e não é essa a vontade de Deus. Unir a tua vontade à de Deus é criar como Ele. Unir a tua vontade à de Deus é criar como Ele. Uau! Então, se tem ainda uma dúvida
Ai, mas se você é um bonequinho na mão de Deus, se eu doar minha vida a Deus e se eu não souber qual que é a minha voz, a gente se torna vigilante, une a vontade de Deus e a gente cria como Deus, a gente acessa um poder infinito que está relacionado a amar. Como que sentir em amor e alegria pode ser ruim, pode ser manipulação? Não tem como. Deus não limita as suas dádivas de modo algum. Você é as suas dádivas. De modo que as tuas dádivas têm que ser como as de Deus. As tuas dádivas ao reino têm que ser como as dádivas de Deus a você. Quinto parágrafo. Eu dei só amor ao reino, porque acreditava que era isso que eu era. O que acredita que é determina as tuas dádivas. E se Deus te criou estendendo-se a ti, só pode estender-te como ele fez. Só a alegria aumenta para sempre, já que a alegria e a eternidade são inseparáveis. Deus se estende além dos limites, além do tempo, e tu, que é co-criador com ele, estende o seu reino para sempre, além de todos os limites. A eternidade é o seu elo indelével da criação, é o selo. A eternidade é o selo indelével da criação. O eterno está em paz e alegria para sempre. Pensa num lago com a água serena, eterno. A eternidade é selo indelével da criação. O eterno está em paz e em alegria para sempre. Sexto parágrafo. Pensar como Deus é compartilhar a sua certeza de que você é e criar como Ele e compartilhar um amor perfeito que Ele compartilha contigo. O Espírito Santo te conduz a isso para que a tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras, porque as palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. No entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significativo e o temporário em intemporal. Ele pode portanto, dizer-te alguma coisa a respeito desse último passo. Então, assim, isso é muito interessante, porque a gente está ouvindo palavras, a gente está acessando a vibração que essa palavra traz, mas ainda assim é limitado. Só quando você se entrega que você vai sentindo. A gente tem ouvido os depoimentos aqui, e esses depoimentos têm nos mostrado isso. Eu fui, eu fiz a lição, eu me entreguei, aí eu fiquei assim, eu senti assado, daqui a pouco, pum, um milagre, uma sensação do Espírito Santo tocar muito além das palavras, e a gente ouve o do outro, sente ressoar em nós, mas ainda não é a nossa experiência, ainda são palavras compartilhadas. Então você precisa da sua vivência. Sétimo parágrafo. Deus não dá passos porque as suas realizações não são graduais. Ele não ensina porque as suas criações são imutáveis. Ele não faz nada por último porque criou em primeiro lugar e para sempre. É necessário compreender que a palavra primeiro, quando aplicada a ele, não é um conceito de tempo. Ele é primeiro no sentido de que é o primeiro na própria Santíssima Trindade. Ele é o Criador primeiro porque criou seus co-criadores. Como ele o fez, o tempo não se aplica nem a ele e nem ao que ele criou. O último passo que Deus dará, então, portanto, verdadeiro no início, é verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. Ou seja, esse passo final que Deus dá por você, quer dizer, eu estou aqui no ego, aí eu me estendo para o Espírito Santo, começo a perceber os milagres, começam a vir, a minha percepção vai melhorando, vai se aproximando do conhecimento, os milagres vão acontecendo ali, aí de repente Deus dá o último passo para mim, que provavelmente poucos de nós aqui já sentiu. A gente já assistiu o contato do Espírito Santo, já sentiu milagres, mas o último passo não precisaríamos nem desse livro mais. Não muda por aumentar, né? O que é intemporal está sempre presente, porque tudo que é eternamente imutável não muda. Tudo que é, é eternamente imutável. Não muda por aumentar, porque foi para sempre criado para aumentar. Se você o percebe como se não tivesse aumentado, não conhece o que é isso. Também não conhece quem o criou. Deus não te revela isso, porque isso nunca foi escondido. A sua luz nunca foi obscurecida, porque é a sua vontade compartilhá-la. Como é possível?
o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado. Então, assim, não tem nada que vai ser revelado exatamente para você. As revelações têm a ver com os passos do Espírito Santo, do ego e tudo, mas a hora que a gente entra nesse mar calmo, né? Nessa imersão profunda de algo que é eterno, já está ali para sempre, está sempre se expandindo e crescendo. É muito bonito, né, gente? Uau! Respira fundo. E vamos para a lição. Olá, Radiante! Livro de exercícios do livro Um Curso em Milagres, lição 72. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para salvação. Respira. Vem para o presente, para o agora, para essa lição tão linda. Quero que você abra seu coração, porque esse processo de liberação da mágoa é uma calmaria, uma profundidade, uma alegria tão incrível. Você tira o poder que você de repente dava a todos ao seu redor, ao mundo ao seu redor, e traz o poder para você mesmo. Pela sua vibração e estado emocional pleno em contato com Deus. Embora tenhamos reconhecido que o plano do ego para a salvação é o oposto do plano de Deus, ainda não enfatizamos que ele é um ataque ativo ao seu plano e uma tentativa deliberada para destruí-lo. No ataque, os atributos que são de fato associados ao ego são conferidos a Deus, enquanto o ego parece tomar para si os atributos de Deus. Então, aí está falando o seguinte, que o ataque, o ego é um ataque ativo ao plano de Deus. Não falou, antes estava falando só que era oposto, né? Então, os atributos que são de fato associados ao ego são conferidos a Deus. Olha só. Enquanto o ego parece tomar para si os atributos de Deus. Realmente. No ego a gente acha que tudo que a gente faz, né? A gente está no controle daquilo que a gente quer sentir em Deus, né? Proteção, segurança, amor, importância. São tantas coisas, mas não são de Deus. O desejo fundamental do ego é o de tomar o lugar de Deus. De fato, o ego é a encarnação física desse desejo, pois é desse desejo que parece cercar a mente com um corpo, mantendo-a separada e sozinha, incapaz de alcançar outras mentes, a não ser através do corpo que foi feito para aprisioná-la. Limitar a comunicação não pode ser a melhor maneira de expandi-la. No entanto, é nisso que o ego quer que acredite, né? O ego, ele cria um monte de barreira, um monte de proteção. Ele nos mantém separados de todos, né? De tudo. Trazendo uma hiperimportância para a gente e criando mais isolamento, né? Esses relacionamentos líquidos que tem hoje. Pessoas lindas de corpos esculturais, com vidas perfeitas aparentemente, de Instagram maravilhoso, e que não são capazes de ser felizes em contato com o outro, não são capazes de se sentir amados, de se amarem como são. E isso é muito forte. Limitar a comunicação não pode ser a melhor forma. É nisso que o ego quer que acredite. Embora a tentativa de conservar as limitações que um corpo imporia seja óbvia aqui, a razão pelo qual guardar mágoas representa um ataque ao plano de Deus para a salvação talvez não seja tão evidente. Mas consideremos os tipos de coisas das quais você tende a guardar mágoas. Não estão sempre associados a algo que um corpo faz? Uma pessoa diz alguma coisa que você não gosta, faz algo que te desagrada. Ela trai no seu comportamento os seus pensamentos hostis. Eu não tinha entendido isso, a coisa do corpo até agora, do ego, porque para mim o corpo a serviço do espírito era conectado, mas o que ele está falando aqui é muito interessante. O corpo, mesmo as funções do corpo, como falar, ouvir, interpretar, né? Enfim, aqui não está lidando com o que a pessoa é. Pelo contrário, está preocupado exclusivamente no que ela faz em um corpo. Está fazendo mais do que deixar de ajudá-la a libertar-se das limitações do corpo. Você está ativamente tentando prendê-la a ele, por confundi-lo com ela
e por julgá-lo como um só. Eita, que agora complicou, hein? Desculpa. Agora complicou. Tá dizendo o seguinte, que a hora que a gente escolhe se magoar, a hora que a gente escolhe entrar em picuinha, a hora que a gente escolhe acreditar que o outro fez isso ou aquilo com a gente está ativamente tentando prender a pessoa a esse corpo por confundi-lo com a pessoa e por julgá-los como um só. Acho que o corpo aqui nesse caso é o ego, né? Você está acreditando no ego da pessoa. Nisso Deus é atacado, pois se o seu filho é apenas um corpo, assim ele também tem que ser. Deus, né, em si. Um criador totalmente diferente da sua criação é inconcebível. Se Deus é um corpo, o que teria que ser o seu plano para a salvação? O que poderia ser senão a morte? Ao tentar apresentar-se como autor da vida e não da morte, ele está sendo um mentiroso e um impostor, cheio de falsas promessas, oferecendo ilusões em lugar da verdade. Tá aí o que a gente acredita. A nossa dúvida, nosso medinho ali de entrar na crença real, né? No amor de Deus total, na entrega total. A realidade aparente do corpo faz com que essa perspectiva de Deus seja bastante convincente. De fato, se o corpo fosse real, seria realmente difícil escapar dessa conclusão. E toda a mágoa que você guarda insiste que o corpo é real. Ignora inteiramente o que é o teu irmão. Reforça a tua crença que ele é um corpo e o condena por isso. E afirma que a sua salvação tem que ser a morte, projetando esse ataque contra Deus e tornando-o responsável por isso. Eita, que o negócio ficou profundo, hein, gente? É profundo. A essa arena cuidadosamente preparada, onde animais raivosos buscam a sua presa e a misericórdia não pode entrar, o ego vem para te salvar. Deus te fez corpo, muito bem, aceitemos isso e fiquemos contentes. Enquanto o corpo, não te deixes privar daquilo que o corpo oferece. Pega o pouco que puder conseguir. Deus não te deu nada. O corpo é teu único salvador. Ele é a morte, Deus é a tua salvação. É a morte de Deus e a tua salvação, né? Essa é a crença universal do mundo que você vê. Essa arena de animais raivosos, de estamos todos em disputa, todos querendo sobressair uns aos outros, todos querendo ter a última palavra, todos achando que temos que nos proteger, porque esse corpinho maravilhoso aqui é nossa importância e Deus é a morte, né? E a morte de Deus, a nossa salvação, porque aí finalmente a gente está livre desse monte de cobrança. Pega o pouco que você conseguir pegar. Uau! Essa é a crença universal do mundo que vê. Alguns odeiam o corpo e tentam ferir e humilhá-lo, né? Alguns odeiam, né? Também está dentro da nossa crença egocêntrica. Outros amam o corpo e tentam glorificá-lo e exaltá-lo, né? Vaidosos de plantão. Mas enquanto o corpo estiver no centro do teu conceito de si mesmo, está atacando o plano de Deus para a salvação e guardando as tuas mágoas contra ele e sua criação, para que não possas ouvir a voz da verdade e dar-lhe boas-vindas como amiga. Ao invés disso, o Salvador que escolheste toma o seu lugar. Ele é o teu amigo e Deus é o teu inimigo. Também as pessoas que se martirizam, se condenam, se odeiam, se criticam, elas estão nessa projeção o tempo inteiro. Se você está assim, também está no ego, também está contra Deus, porque Deus não se identifica com nada disso. Hoje tentaremos parar com esses ataques sem sentido contra a salvação. Tentaremos, ao contrário, dar-lhes boas-vindas. A tua percepção invertida, de cabeça para baixo, tem sido desastrosa para a paz da tua mente. Tem visto a ti mesmo como corpo e a verdade fora de ti, trancada longe da tua consciência pelas limitações do corpo. Agora tentaremos ver isso de modo diferente. A luz da verdade está em nós, onde foi colocada por Deus. É o corpo que está fora de nós e que não é preocupação nossa. Estar sem um corpo é estar no nosso estado natural. Reconhecer a luz da verdade em nós é reconhecer-nos tais como somos. Ver o nosso ser separado do corpo é dar fim ao ataque ao plano de Deus para a salvação, ao invés disso aceitá-lo. E onde quer que o seu plano seja aceito, já está realizado. Ou seja, se você aceita a luz de Deus,
e que você está sem o corpo, é estar no seu estado natural, você já se conecta com quem você verdadeiramente é e com o outro também. A nossa meta nos períodos de prática mais longos de hoje é de passar a estar ciente de que o plano de Deus para a salvação já foi realizado em nós. Para alcançar essa meta, não podemos compreender. Não, para alcançar essa meta, temos que substituir o ataque pela sua aceitação. Enquanto o atacarmos, não podemos compreender o que é o plano de Deus para nós. Portanto, estamos atacando o que não reconhecemos. Tentaremos agora deixar o julgamento de lado e perguntar qual o plano de Deus para nós. Pai, o que é salvação? Eu não sei. Diz-me para que eu possa compreender. Então esperaremos em quietude pela sua resposta. Nós temos atacado o plano de Deus para a salvação sem esperarmos para ouvir o que é. Bradamos as nossas mágoas tão alto que não escutamos a sua voz. O tempo inteiro, né, gente? Usamos as nossas mágoas para fechar os olhos e taparmos nossos ouvidos. Agora queremos ver, ouvir e aprender. Pai, o que é a salvação? Pergunte e será respondido. Busque e achará. Não está mais perguntando ao ego o que é a salvação e onde podemos achá-la. Estamos perguntando isso à verdade. Tem certeza, então, de que a resposta será verdadeira por causa daquele a quem perguntou. Sempre que sentir a tua confiança diminuir e a tua esperança de sucesso oscilar e apagar-se, repete a tua pergunta, o teu pedido, lembrando-te que está perguntando ao infinito Criador da infinidade, que te criou como Ele mesmo. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Me diz para que eu possa compreender. Ele responderá que esteja determinado a ouvir. Talvez 2 períodos de prática mais curtos por hora serão suficientes para hoje. Já que terão uma duração igualmente maior do que a de costume, esses exercícios devem começar com: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação, que eu aceite ao invés disso. Pai, o que é a salvação? Em seguida, aguarda mais ou menos 1 minuto em silêncio, de preferência com os olhos fechados, e escuta a sua resposta. Olá, Radiante! Que bom que você está aqui. Não deixe de escrever aqui embaixo como está sendo para você essa experiência, de se inscrever no canal e de dar um joinha no vídeo para que ele possa chegar para mais corações. Se você quiser participar ainda mais, fazendo parte de um grupo de mais de 3.000 radiantes, no grupo do Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. É uma honra você aqui comigo. Faça sua luz do